Será que quando Jesus voltar, nós vamos lembrar desta vida? Será mesmo que não haverá memória das coisas que nós vivemos aqui? Será que você vai conseguir lembrar do dia do seu casamento? Do dia do seu batismo? Será que nós vamos conseguir lembrar do dia que nós aceitamos a Jesus? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Muito bem, meus queridos irmãos, quero trazer para você aqui uma dúvida que geralmente me é feita. E eu gostaria de, à luz da palavra de Deus, tentar responder essa pergunta. Existem alguns textos na Bíblia que parecem nos ensinar de que na volta de Jesus nós não nos lembraremos de nada. Mas será que é realmente isso que vai acontecer? Será que essa impressão está certa? Então quero convidar você a palavra de Deus para que nós possamos ver alguns textos a respeito disso. O primeiro texto é um texto muito difícil de interpretar. Eu diria que é um dos textos mais difíceis de interpretar da Bíblia, que é o texto de Isaías 65, a partir do verso 17 até o verso 25. Mas nós vamos nos ater aqui apenas no verso 17, que diz assim: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Então, muitas pessoas leem esse texto e elas entendem que esse texto está dizendo que na volta de Jesus, quando Jesus voltar no novo céu, na nova terra, nós não vamos nos lembrar de nada, nós não vamos nos lembrar dessa vida. Mas isso não faz muito sentido, apesar do que o texto está dizendo. O texto não está errado, mas nós precisamos entender o que o texto significa, qual é a mensagem do texto aqui em Isaías 65. A primeira coisa que nós precisamos entender é que não faz sentido. Imagine você, Jesus volta e nós ressuscitamos em um corpo transformado e glorioso, mas nós não nos lembramos de nada. Nós não lembramos de quem somos, não lembramos como chegamos ali, não lembramos quem é que está nos céus. É lógico, eu estou trazendo aqui uma visão extrema a respeito desse assunto. Porém, tem gente que pensa assim, mas não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que não haverá lembrança das coisas passadas, a Bíblia está dizendo que essa vida de sofrimento, essa vida de angústia, da qual nós passamos, ela não nos atingirá nessa nova vida. Ela não nos atingirá nesse novo momento, nessa nova etapa da vida. Então é isso que esse texto está dizendo. Isaías 65, do verso 17 ao verso 25, como eu disse, Deus aqui está trazendo uma revelação através do profeta do novo céu e da nova terra. Então ele está garantindo aqui que as aflições dessa vida não nos atingirão na eternidade. As dores, o sofrimento, a rejeição, a mágoa, a tristeza, nada disso vai nos atingir naquilo que Deus está preparando para nós. Esse texto também quer dizer, e eu gostaria de convidar você para ver um outro texto comigo, que é Apocalipse capítulo 21, verso 4, que nos ajuda a entender também essa ideia de que não haverá lembrança, não haverá memória. Logicamente, a Bíblia não está falando que nós vamos ser desmemorizados, que nós vamos passar por um processo de esquecimento total. Não é isso, isso não faz sentido. Aliás, nós vamos nos lembrar da cruz, nós vamos nos lembrar do sacrifício de Jesus, e esse será um dos motivos pela qual nós o adoraremos de eternidade em eternidade. Então, nós vamos nos lembrar desta vida. Mas perceba, haverá aqui um ato divino, um ato da parte de Deus para nos ajudar, para que nós possamos ser curados de toda a dor desta vida. Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Esse texto está dizendo de um consolo da parte de Deus. Nós seremos completamente, absolutamente consolados de toda dor, toda tristeza, toda angústia. No novo céu, na nova terra, não entrará nenhuma dor,
não entrará ninguém doente, não entrará ninguém emocionalmente doente, não entrará ninguém triste, não entrará ninguém decepcionado. Um detalhe muito importante. Alguém já me perguntou: pastor, e o meu marido que morreu sem Jesus? E o meu filho que morreu sem Jesus? Pastor, como será eu ficar lembrando do meu filho que não foi salvo? Então, pastor, eu acredito que a gente não vai lembrar dessa vida. Bom, eu entendo quando as pessoas fazem esse tipo de colocação. Eu entendo a dor que a pessoa está sentindo. Mas eu quero garantir a você uma coisa. Se você pensa assim, você precisa crer nesse consolo que Deus promete aqui em Apocalipse capítulo 21, verso 4. Apocalipse capítulo 7, verso 17, também fala disso, diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Naquele dia, toda mãe que estará triste porque o seu filho não foi salvo, será consolada. Suas lágrimas serão enxugadas. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Quero concluir te trazendo aqui uma fala de encorajamento. Quero desafiar você a entender que o sofrimento que você passa hoje, as tristezas, as dores que você passa hoje, não entrarão no novo céu e na nova terra. Toda a sua angústia será curada, toda a sua aflição passará, e Deus consolará você de toda tristeza. Ali não entrará ansiedade, ali não entrará nenhum tipo de tristeza, nenhum tipo de angústia, nenhum coração entristecido entrará na nova terra, no novo céu, pois todos receberão da parte de Deus, não dos homens, não de homem algum, mas da parte de Deus, um pleno e extraordinário consolo de toda tristeza. Amém? Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Nos vemos em outro momento, em outro vídeo, para tratarmos mais aqui da palavra de Deus. Até lá!